Romanos capítulo 8, o texto de nosso estudo hoje é do versículo 1 a 39, ou seja, todo o capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Nós estamos vindo do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, falando acerca da santificação, que é o processo que sucede logo aquilo que nós vimos no capítulo 4 e 5, que se chama justificação. Então, metade do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, nós aprendemos o que é a justificação. Capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3, nós entendemos o estado original do homem de depravação. E agora, capítulo 8 vai finalizar esses 3 capítulos acerca da santificação, a qual Paulo está defendendo e pregando para os crentes de Roma. Se no capítulo 6 ele falou sobre a necessidade do homem de mortificar a carne, de consagrar os seus corpos não mais ao pecado, mas a Deus. No capítulo 7 ele mostrou a realidade de um cristão regenerado que, embora queira fazer o bem, insiste em fazer o mal que habita no seu corpo. Ele sabe o que ele tem que fazer de correto, ele sabe que a lei de Deus é boa, ele sabe o que fazer para agradar a Deus, mas mesmo sabendo o que fazer, continua a fazer o mal, mesmo sabendo que aquilo que ele faz não é o certo a se fazer. E aí a pergunta que fica é: como que pode nós, que fomos justificados outrora, agora ainda continuar a vivermos com o pecado presente no nosso corpo? Será que pela presença do pecado em nós, isso não anula a justificação que Cristo fez por nós? Aí ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não por causa do capítulo 8, ele está dizendo: aqueles que vivem a vida no Espírito têm a segurança. Ele começa o versículo 1 dizendo: portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele encerra o capítulo 8 no versículo 19 dizendo: não há nenhuma separação do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele começa o capítulo dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E encerra o capítulo dizendo que não há separação no amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, mesmo com a presença do pecado, mesmo com a luta entre o Espírito e a carne, aqueles que estão em Cristo, que vivem a vida no Espírito, estão seguros para sempre no amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o tema do capítulo 8. A vida que nós devemos viver no Espírito. Se o capítulo 7, Paulo termina com aquela pergunta angustiante: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? No capítulo 8 ele traz a resposta para nós. E a resposta para a pergunta de quem me livrará desse corpo de morte é a vida vivida no Espírito. A vida vivida no Espírito de Deus é uma vida marcada por libertação, por esperança e por segurança eterna em Cristo. Então nós vamos ver o capítulo 8 dividido em 3 pontos. A vida no Espírito, nenhuma condenação há. A esperança da glória futura comparada ao sofrimento presente. E o amor de Deus, nenhuma separação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Então, a vida no Espírito nos dá uma libertação da condenação, nos dá uma esperança da glória futura e nos dá uma segurança eterna no amor de Deus, a qual é a âncora da certeza da salvação que nós podemos ter. Bom, em primeiro lugar, eu queria trabalhar com vocês a ideia do versículo 1 ao versículo 17, que é o primeiro grande bloco da argumentação de Paulo, que é logo a justificativa que ele dá para responder à pergunta de que mesmo tendo o pecado em nós, não significa que nós estamos condenados. Porque a pergunta que surgiu no capítulo 7 é: se eu sou justificado, por que eu ainda peco? Aí Paulo discorre no capítulo 7, dizendo que não é a presença do pecado que nos invalida, mas é a constante luta entre o espírito e a carne que nos evidencia. Aqueles que estão lutando em seu íntimo com o espírito contra a carne, esses têm a obrigação, o dever, o alvo final de viverem a sua vida no Espírito. Então, o regenerado tem uma luta interna entre carne e espírito, a velha natureza e a nova natureza. Você, mesmo tendo dentro de você duas naturezas guerreando entre si, você tem o dever de viver a vida no Espírito. O Espírito precisa vencer a carne. O Espírito é mais forte do que a carne. O Espírito de Deus é mais poderoso do que a nossa natureza humana. A isso nós chamamos de carne. Então todo cristão regenerado, embora tenha a presença do pecado, tem o dever e a responsabilidade de viver a vida no Espírito. A pergunta que se sucede a essa é: o que é a vida no Espírito então? Porque se o que vai testificar se eu sou verdadeiramente um regenerado ou não, é a vida que eu levo no Espírito em detrimento da vida na carne, o que é essa vida no Espírito? Ele vai responder para nós do versículo 1 ao versículo 17. E ele vai responder para nós em 3 subtópicos. Versículo 1 a 4, ele vai nos dizer que uma vida vivida no Espírito é uma vida liberta da condenação. Olha o que ele diz, versículo 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo para nós que a primeira característica de um cristão que vive a vida no Espírito, o primeiro privilégio que ele goza, que ele tem direito, é o privilégio de estar liberto da condenação. Lembre-se que no capítulo 7 ele está fazendo um contraste entre a lei de Deus, que é boa, mas a carne que é fraca e não consegue cumprir a lei de Deus. Mediante a esse contraste, ele está dizendo: a lei é boa e é espiritual, mas o homem natural e carnal não conseguem cumprir a lei. Então a lei só serve para mostrar o quanto miserável eu sou. Mas embora a lei seja responsável por mostrar o quanto ruim eu sou, não quer dizer que a lei é ruim, a lei é boa. Eu sou ruim.
Só que também não é o fato de que eu ser ruim, não significa que tudo está perdido para mim. Porque Deus enviou o seu Filho, ele diz aqui uma coisa interessante que a gente precisa fazer uma exegese aqui, ele diz assim, enviou o seu Filho à semelhança do homem pecador. Isso aqui não significa que Jesus é igual a nós pecadores em todos os termos. Isso aqui significa que Jesus tomou forma de homem para cumprir a exigência da lei, de que um homem precisava cumprir a lei. Não quer dizer que Jesus tinha pecado igual nós. Porque se Jesus tivesse pecado igual nós, ele também não cumpriria todas as exigências da lei. O fato dele poder cumprir todas as exigências da lei, significa que ele não pecou. E sendo homem como nós, pagou o preço do pecado por nós. Então o que o Paulo está dizendo aqui é, a lei exige que um homem não tenha pecado. Deus enviou o seu Filho em figura humana e cumpriu toda a lei sem pecado, para que os pecadores agora pudessem ser justificados debaixo da lei, não pelas suas próprias obras, mas pela obra de Cristo de cumprir toda a lei. Então não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei exigia que os homens pecadores tivessem que cumprir. Não há condenação para nós, não porque nós vemos na igreja 2 vezes, 1 vez por semana. Não há condenação para nós, não porque nós somos batistas de carteirinha, participamos da ceia mensalmente, damos o nosso dízimo com fidelidade, por nada disso. Não há nenhuma condenação para nós, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou forma de homem, o Verbo se fez carne, e ele cumpriu todas as exigências da lei, substituindo o nosso lugar na justiça de Deus. Agora, Satanás não tem mais o direito de chegar no tribunal de Deus e cobrar de Deus a justiça por um pecado nosso. Satanás sabe quantos pecados você tem? Provavelmente ele sabe. Ele tem a lista completa. Às vezes você não sabe o tanto de pecado que você tem, mas Satanás sabe. Mas Satanás não pode mais pegar a lista dos seus pecados completas e chegar diante de Deus, exigindo que Deus faça justiça na sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Agora Satanás não pode mais pedir que Deus mate você por causa do seu pecado, porque o Filho de Deus já morreu por causa do pecado que você praticou. Por isso não há mais nenhuma condenação. Mas o pecado ainda habita em mim. Mas o pecado que você comete, Cristo já pagou o preço por ele. Mas como pode todos os meus pecados, um único homem, pagar o preço por ele todos? É porque esse único homem que não tinha pecado, vale mais do que todos os homens com pecado no mundo. Isso é o Evangelho. Aquele homem que morreu no madeiro por algumas horas, ele, se colocado numa balança de um lado e colocado todos os homens da história da humanidade do outro lado, com seus pecados e defeitos, Jesus Cristo pesaria mais. Por isso o seu sacrifício é suficiente, não só por um homem, não só por algumas pessoas, mas para todas as pessoas que creem que o seu sacrifício foram para elas. Porque esse homem que não tinha pecado tinha muito mais valor do que todos os homens. Ele era muito mais perfeito do que todos os homens. Todos os homens pecadores valiam muito menos do que aquele homem perfeito que estava do outro lado. Por isso o sacrifício que foi feito foi pago. E não há nada que nós fazemos para negativar esse saldo. Mas um segundo ponto, uma segunda evidência ou segunda característica daqueles que agora vivem a sua vida no Espírito, é que eles estão diante de 2 caminhos. E esses 2 caminhos, Paulo vai apresentar para nós do versículo 5 até o versículo 11, que diz o seguinte: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pastor, então como saber se eu sou um regenerado? Como saber se eu estou no caminho certo? Como saber se o Espírito de Deus habita em mim, testificando de que eu sou um salvo? Aqui está 2 caminhos. Ele vai apresentar o caminho da carne e o caminho do Espírito. O caminho da carne leva à morte, o caminho do Espírito leva à vida e paz. Quem tem o Espírito pertence a Cristo, e o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nos ressuscitará, ainda que o nosso corpo esteja morto em pecado. E é isso que nos dá esperança, e é isso que nos dá a segurança da salvação em Jesus. E é isso que pode nos testificar de que mesmo com os nossos corpos pecando contra a nossa vontade, o Espírito insiste em nos dizer que nós estamos desagradando a lei de Deus. Pastor, mesmo com o pecado, eu ainda estou salvo, mesmo com o pecado, você ainda está salvo. Se o Espírito habita em você e testifica de que o que você tem que fazer, pensar, a mentalidade é agradar a Deus, por mais que a carne realize obras contrárias, o Espírito de Deus está trabalhando no seu interior. Aquele que é guiado pela carne, tem a mentalidade da carne. O caminho da carne leva à morte. Aqui é um parâmetro para você perceber. Qual é a natureza dentre essas duas que habita dentro de você que te domina? Você é um animal guiado pelo instinto natural. Aquilo que você deseja, você corre atrás. Aquilo que você sonha, você vai buscar. Aquilo que você quer e pode, você tem. Você é guiado pelos seus desejos. Você é guiado pela sua concupiscência. O que te domina? É o que Paulo está perguntando aqui. Vocês são dominados pelos instintos da carne? Vocês têm a mente da carne? Vocês seguem o desejo da carne? Ou vocês são dominados pelo Espírito? Seguem os desejos do Espírito e têm uma mente dominada pelo Espírito? Façam essa avaliação. Façam essa análise do seu coração. Vocês atualmente estão sendo guiados pela carne ou guiados pelo Espírito? Aqui Paulo não está falando de pecado. Paulo está falando de desejos desenfreados. Porque tanto os que são guiados pela carne, tanto quanto os que são guiados pelo Espírito, ambos têm pecado. Mas qual que é a diferença dos dois? A mentalidade que guia esse ser humano com relação ao pecado. Você é guiado em buscar sempre mais o pecado? Ou você é guiado em buscar as coisas de Deus e se entristece quando cai em um pecado? Essa é a pergunta que se deve fazer. Quando eu peco, eu quero pecar mais? Ou quando eu peco, eu me entristeço profundamente porque o Espírito Santo me convence de que eu estou desagradando a lei do meu bom Senhor? Essa é a evidência. Esses são os sinais do caminho que nós estamos. Se nós estamos no caminho da carne que leva à morte, ou no caminho do Espírito que leva à vida e paz. Sobre qual natureza nós estamos em domínio? Há duas naturezas internas brigando pelo controle. Qual natureza nos domina?
O velho homem está forte aí dentro ou o espírito está tomando o controle? Essas são as evidências de que nós podemos ter para sabermos se somos ou não regenerados pelo Espírito de Deus. Mas ele continua dando uma terceira argumentação, um terceiro ponto e uma terceira característica. Versículos 12 a versículos 17, ele vai nos dizer que agora o Espírito que está em nós testifica de que nós somos filhos de Deus. Olha o que ele diz, verso 12 a 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pastor, como eu posso saber, além dessas duas primeiras evidências, que eu ainda tenho o Espírito de Deus? Toma a terceira. O Espírito Santo de Deus testifica com os filhos do Espírito que eles também são filhos de Deus. Aqui Paulo está elaborando a doutrina da adoção. Nós não fomos adotados porque nós somos bonzinhos. Nós não fomos adotados porque nós merecíamos. Nós não fomos adotados porque quando Deus passou no orfanato, viu que nós éramos mais bonitinhos do que a outra opção que tinha, então nos levou para casa e deixou o outro filho lá. Não é essa a adoção que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a adoção acontece pelo sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo que a adoção acontece pela vida vivida após o sacrifício de Cristo. E há dois estilos de vida, ele está dizendo. Aqueles que vivem de acordo com a carne e aqueles que pelo Espírito mortificam a carne. Olha que argumento interessante que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que aqueles que são filhos de Deus vivem no Espírito e não vivem na carne. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, aqueles que vivem só na carne, esses vivem uma vida para a morte. Mas aqueles que usam do poder do Espírito para mortificar a carne, esses são filhos de Deus. Há presença de pecado aqui? Há. Há ausência de pecado completa aqui? Não. Então, os filhos de Deus ainda pecam. Os filhos de Deus ainda têm uma natureza pecaminosa. Os filhos de Deus ainda têm a velha natureza, a carne habitando dentro deles, guerreando contra o Espírito. Pastor, então qual que é a diferença? A diferença é justamente a ausência do conflito. Os filhos da carne são dominados, guiados, controlados pela carne. Os filhos do Espírito estão em conflito entre o Espírito e a carne. Percebem a diferença? Então, aqueles que vivem no Espírito, vivem em luta constante contra a carne. E a luta constante contra a carne é a evidência de que o Espírito está nele, porque ninguém por conta própria, sem o Espírito, luta contra a carne, pelo contrário, é escravo da carne. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, seguem o curso da carne, seguem o domínio da carne, seguem o caminho da carne, mas quando o Espírito de Deus desce e habita, ele começa a mortificar, a vencer, a guerrear contra a carne, e agora há duas naturezas, a espiritual e a carnal, lutando dentro do íntimo do seu ser. E aí ele diz assim, agora a nova vida que nós temos,
A vida pelo Espírito não é uma vida mais de escravidão. Vocês não são mais escravos de Deus como vocês eram escravos da carne. Agora vocês são filhos. E se são filhos de Deus, são herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Porque se vocês sofrem na carne o que Cristo sofreu, vocês também gozarão da glória que Cristo terá. Tem e terá. Então, aqueles que estão sofrendo hoje, juntamente com Cristo, terão no futuro a glória que Cristo tem hoje. Não é no sentido de sermos iguais a Cristo, não. No sentido de que nosso corpo será glorificado. E então, na glorificação, o pecado será extirpado. E nós viveremos em plena comunhão com Deus, como jamais vivenciamos em toda a vida. Porque embora hoje nós estamos em comunhão com Deus, o pecado que ainda habita em nós nos dá limitações nessa relação. Mas um dia, Ele nos promete remir por completo desse corpo de pecado, e o corpo da carne será glorificado, e então, sem pecado, nós teremos plena comunhão com Ele, como nós jamais tivemos aqui. Viver a vida no Espírito é viver uma vida sem condenação, é viver uma vida com identidade espiritual e viver uma vida com segurança de que somos filhos de Deus. Nós fomos libertos da condenação, nós estamos no caminho do Espírito e não da carne, e nós fomos adotados pelo Espírito como filhos. Isso nos testifica que o Espírito produz vida em nós. Em segundo lugar, do versículos 18 a 30, Paulo vai dizer para nós o que significa também viver a vida no Espírito. E para aqueles que estão vivendo a vida no Espírito, esses agora podem ter esperança da glória futura. Versículo 18 a 30. Não só uma vida vivida no Espírito nos redime da condenação, nos coloca no caminho do Espírito, nos testifica sobre a adoção, mas agora também nos aponta e nos enche de uma esperança de um futuro glorioso que está por vir. Versículo 18 a versículo 30, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O que Paulo está levantando aqui para nós como segundo argumento daqueles que podem ter certeza que vivem no Espírito? Paulo está dizendo que aqueles que vivem no Espírito têm a esperança da glória que está para por vir. Eles estão ansiando, eles estão gemendo, eles estão clamando. A esperança deles não é nesse mundo presente, mas na glória de Cristo que está por vir num ponto futuro. No versículo 18, ele apresenta aqui o conflito entre o sofrimento presente e a glória futura. O que Paulo vai dizer aqui? Paulo diz assim, em outras palavras: se você pegar uma balança e pesar toda a eternidade futura que você tem, com a sua vida efêmera e passageira aqui na terra, colocar na balança um de cada lado, a balança vai pesar infinitamente para a eternidade do que a sua vida no momento presente. Então o que você prefere? Sofrer um pouquinho de tempo aqui, curta duração, 100, 90, 80 anos, mas ganhar uma eternidade na glória ao lado de Cristo para sempre? Ou ter a sua esperança aqui, 80, 90, 100 anos, vivendo bem, vivendo lá em cima, com o salário dos sonhos, com a casa, com a mulher, com os filhos, do jeito que você sempre sonhou, mas enfrentar uma eternidade de sofrimento, longe de Deus e longe daquilo que tudo que você conquistou. Aí ele vai dizer, versículo 18: os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que nos está reservada no futuro. Vocês têm duas opções. Vocês podem escolher viver bem aqui, em detrimento de lá, ou vocês podem escolher lá, mas a escolha de viver bem no futuro resultará em sofrimento no presente. Mas fiquem tranquilos, porque o sofrimento que vocês irão sofrer no presente não se comparam. A glória do futuro compensará todo o sofrimento que vocês tiverem enquanto estiverem aqui. Mas não há nenhum prazer aqui que pagará toda a vida de uma eternidade vivida longe da glória. Vocês podem viver bem aqui, mas sem a certeza de que terão vida boa lá. Vocês podem escolher a vida boa lá, mas tendo a certeza de que terão vida sofrida aqui. Qual é a nossa escolha? Vida boa presente ou vida gloriosa futura? Aí ele vai apresentar o cenário. Por que eu tenho que escolher? Essa é a pergunta. Por que eu não posso viver vida boa aqui e vida boa no futuro? Por que eu não posso viver a vida eterna com Deus e vida bem vivida aqui? Aí ele diz, versículo 19 a 25, nós estamos em um corpo de morte, nós estamos escravos do pecado, não no sentido de sermos dominados por ele, mas o nosso corpo está impregnado pelo pecado. E enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não viveremos vida plena como Deus desejou para que nós vivemos. E fiquem tranquilos, não é só vocês que sofrem não. Ele diz assim, a criação, a natureza aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Quem são os filhos de Deus aqui? Nós. Pastor, mas Paulo não acabou de dizer que nós somos filhos de Deus? Por que a criação está esperando a revelação dos filhos de Deus? Nós somos os filhos de Deus. Aqui é a revelação dos filhos de Deus, é a obra completa. Ele está falando aqui da glorificação. Ele está apontando para o futuro. Quando se revelar os filhos de Deus? Por quê? Porque hoje nós não sabemos de fato quem é os filhos de Deus. É isso que Paulo está tratando. Não dá para saber, olhando na testa,
os que são filhos de Deus e os que são filhos da carne, para não falar outro nome. Por que não dá para saber? Porque há pessoas que acham que são filhas do Espírito, mas que são filhas da carne. Como que eu vou saber então? Depende do caminho que você está. Faça um exame. Examine o seu coração. Você é guiado pela carne ou pelo Espírito? Pastor, tem como eu saber? Tem como você saber. Não tem como eu saber se você é ou não. Por isso que nós dizemos que nem todos aqueles que estão na igreja são a igreja. Nem todos aqueles que dizem que são salvos serão salvos. Não foi isso que o nosso próprio Senhor falou? Então, a revelação final de que os filhos de Deus serão mostrados é só no fim. E aí eu vou saber quem de vocês de fato é filho de Deus e quem é impostor. Agora, enquanto Deus não revela quem são os filhos, não cabe a pastor, não cabe a igreja, não cabe a ninguém dizer quem é e quem não é filho. É isso que Paulo está dizendo. Jesus diz, o joio e o trigo crescem junto, mas deixe que os anjos do meu Pai, no dia final, façam a colheita. Então, a natureza está clamando a revelação dos filhos de Deus. A terra, a criação está gemendo para o dia da redenção. E esse dia aqui é quando Jesus volta na consumação, aonde Ele restaurará toda a criação. E nós, o nosso corpo mortal, será revestido de toda a imortalidade. Então o pecado que habita em nosso corpo não habitará mais. Aquilo que nos mata hoje não nos matará mais. Aquilo que nos torna fraco hoje não nos tornará mais. E aí quando isso for revelado, esse dia for explanado, todos os filhos de Deus serão glorificados, como a criação e a natureza restaurados, para viverem toda a eternidade a esperança da glória futura daqueles que aqui, nesse momento, aguardam. Versículo 26 e 27, ele vai dizer que mesmo enquanto nós estamos aqui, vivendo nesse corpo de morte, o Espírito de Deus nos assiste. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não temos palavras, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos falar, o Espírito de Deus que está em nós, intercede por nós. O Espírito de Deus não só intercede, mas nos sustenta, e o único motivo de nós não desviarmos, de nós não escolhermos o fim da vida, de nós não chutarmos o pau da barraca, é porque o Espírito de Deus sustenta a nossa caminhada. E do versículo 28 a 30, ele revela o propósito eterno de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus escolheu pessoas para serem a imagem do seu Filho. Aqui Paulo começa a dar uma pincelada sobre o assunto da próxima quarta, que é a predestinação. Paulo está dizendo que os filhos de Deus são os predestinados. E quem são os predestinados? Ele diz, versículo 29, aqueles que de antemão conheceu. Então ele conheceu, ele escolheu, ele conheceu no íntimo, então predestinou. Predestinou para quê? Para serem feitos à imagem do Filho. Jesus é o primeiro filho, Jesus é o primogênito dentre todos aqueles que foram eleitos para serem conforme a sua imagem, e essa é a obra da vida cristã, o Espírito Santo de Deus transformando nós, pecadores imundos, à imagem do Filho glorioso de Deus, que nós teremos um dia na glória futura. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. A salvação é a impressão da imagem do Filho de Deus sobre nós, filhos rebeldes, pecadores miseráveis, que não merecíamos sermos chamados, mas Deus nos escolheu para fazermos a imagem de Jesus. Aí ele diz o processo de como isso foi feito. Deus predestinou os filhos, Deus chamou os filhos, Deus justificou os filhos,
e Deus glorificou os filhos. O processo todo da obra da salvação é feito única e exclusivamente pelo próprio Deus. Não, pastor, mas eu estou lutando para deixar a carne, é Deus que está fazendo. Não, pastor, mas eu estou pagando o preço, você não está pagando preço coisa nenhuma. Não, pastor, mas eu tenho que jejuar, eu tenho que lutar. Você só consegue fazer aquilo que o Espírito Santo te permite fazer. Porque se Ele não fizesse em você, nem orar você queria. Nem vir aqui hoje você estaria. A carne está em guerra contra tudo que agrada a Deus, mas o Espírito nos impulsiona a fazer aquilo que agrada a Deus. Então Ele elege, Ele chama, Ele justifica, Ele glorifica, do início ao fim. Quem faz tudo em nós é o próprio Deus. Por isso a salvação não é mérito humano, por isso a salvação não depende do homem, por isso a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e toda a glória deve ser retribuída àquele que nos chamou, que nos justificou e que nos glorificou, porque tudo que está sendo feito em nós é Ele quem faz. O cristão espera essa glória futura, mas espera com confiança. Por que ele espera com confiança? Porque ele sabe que o sofrimento presente não é em vão, mas o sofrimento presente é uma plantação para uma colheita futura. E o que nós vamos colher quando plantamos sofrimento? Segundo Paulo, nós iremos colher uma glória eterna, porque nós estamos cumprindo com o nosso sofrimento o plano eterno de Deus. Aqueles que sofrem no presente irão gozar de uma glória futura. Aqueles que resistem no presente irão ser recompensados no futuro. E a esperança da glória futura é o que nos sustenta no presente, para não desistirmos no caminho que nos faz sofrer no presente. Mas em último lugar, e o terceiro ponto do capítulo 8, é que ele vai nos dar uma terceira justificativa de por que nós devemos viver a vida no Espírito. Versículos 31 a 39. E o seu argumento é: o amor de Deus, nenhuma separação há. Aqui, nós podemos fazer a divisão em dois subtópicos. Versículo 31 a 34, ele nos dá uma vitória garantida. Versículo 35 a 39, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Versículo 31 a 34 diz assim: que diremos, pois, depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e agora está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você quer ter uma certeza de que você está salvo? Você quer ter uma certeza de que você está vivendo uma vida no Espírito? Você quer ter certeza de que você foi tocado e regenerado por Deus? Tenha certeza nisso. Aqueles que foram escolhidos, nenhuma condenação há contra eles. Porque se Deus nos elegeu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, quem nos condenará? Se Deus escolheu salvar a nós, quem irá nos tirar da sua mão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo: por mais sofrimentos que vocês passam nesse mundo presente, saibam que no final a vitória de vocês é garantida. Louvado seja o nome de Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo está dizendo aqui: Satanás não tem direito de pegar o seu pecado e jogar na sua cara e dizer que você não é digno de ser filho de Deus, porque Deus não poupou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, e se Ele matou o seu próprio filho por nossa causa e o ressuscitou depois disso,
também nos dará com o seu Filho todas as outras coisas. Todas as outras coisas aqui é aquilo que nós precisamos. De nada terei falta, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que não faltará? O Senhor, o seu amor, a provisão, tudo aquilo que eu preciso não faltará, porque eu tenho o Senhor e o Senhor é o Deus da provisão. A vitória está garantida, nós não temos o que temer. Paulo está defendendo aqui, irmãos, que ninguém pode condenar os filhos de Deus. Ninguém pode acusar os filhos de Deus, ninguém pode jogar na cara os pecados dos filhos de Deus, porque todos os pecados já foram pagos na morte expiatória de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus nunca mais cobrará um pecado que você se arrependeu e Ele perdoou. Deus não irá jogar na sua cara, Deus não irá cobrar novamente. Se você se arrependeu e Ele perdoou o seu pecado já foi pago na cruz de Cristo nosso Senhor. E essa é a mensagem maravilhosa para nós, meus irmãos. De que Deus nos perdoa, não por quem nós somos, mas porque Cristo fez. Às vezes nós temos dificuldade de nos perdoar. Às vezes nós temos dificuldade de acreditar que fomos perdoados. Às vezes nós não conseguimos aceitar o perdão de graça. E esse é o problema humano. Ele sempre quer fazer alguma coisa para merecer, ele quer sempre ter uma parcela de responsabilidade, ele quer ter algum mérito na obra, é única e exclusiva de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, Deus já perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Você se arrependeu e foi perdoado em Cristo Jesus. Deus já te perdoou, por que você ainda não se perdoa? Aí Deus nos perdoa, o próximo nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Deus nos perdoa, as pessoas nos perdoam, mas nós não conseguimos acreditar que nós fomos perdoados. O amor de Deus é revelado, Ele prova o seu amor mandando o seu Filho, mas nós não conseguimos acreditar que esse perdão é para nós. Aceite que o perdão foi de graça. Aceite que a obra foi sem merecimento. Aceite que não há nada que você possa fazer para Ele te perdoar mais do que já perdoou. Tudo o que Ele fez já foi feito, está consumado, Cristo já pagou e você não fez nada para isso. Isso deveria ser um privilégio e não um motivo de você recusar o perdão. Paulo está dizendo, Ele entregou o seu Filho por nós e dará juntamente com Ele de graça todas as coisas. Eu entendo o coração humano. É difícil receber coisas sem pedir. Tem pessoas que se ofendem se você oferecer alguma ajuda a ela. Se você chegar na casa de alguém e perguntar se ela está precisando de uma cesta básica, é capaz dela te xingar e te chutar para fora, dizendo que não está passando necessidade, que não te pediu nada, saia fora da minha casa e bate a porta na sua cara. Isso é um orgulho humano, de achar de que não precisa de ajuda, e se eu precisar de sustento, eu trabalho e consigo com as minhas próprias mãos. Quanto orgulho, quanta arrogância. E às vezes nós queremos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Deus chega para nós e diz assim, toma o perdão. E qual é a resposta que nós temos? Eu não te pedi nada. E essa é a resposta que o mundo dá para o sacrifício do Filho de Deus. Jesus diz, está consumado. Vocês estão perdoados. Vocês são amados. E o mundo vira para Jesus e diz, eu não te pedi nada. Quem foi que disse que Jesus morreu por mim? Eu nem pedi Ele para morrer. Porque eles não aceitam a ideia de que Deus fez por eles sem eles precisarem, sem eles merecerem, sem eles fazerem alguma coisa em troca. Eles querem uma parcela da glória de Deus, porque Deus faz tudo e nós não fazemos nada.
O Evangelho nos humilha diante de Deus, o Evangelho nos desnuda diante de Deus, o Evangelho nos tira toda a glória, toda a honra, diz que nós somos miseráveis, que nós não dávamos conta mesmo, e Ele teve que enviar o Seu Filho para dar conta em nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho, que uns amam e recebem, e que outros odeiam e repelem. Esse é o Evangelho. Jesus morreu por você. Alguns vão reagir: que maravilha, morreu no meu lugar, agora eu vou deixar Ele viver a minha vida. E a esses se reúnem aqui. Mas outros reagem de outra forma: Ele morreu por mim, quem mandou? Trouxa foi Ele, eu não pedi. Respondem dessa maneira. Então qual que é a dificuldade que nós temos de receber algo que foi dado de graça? Nosso orgulho, nossa arrogância, nossa honra, nós já não temos. Paulo mostrou para nós do capítulo 1 ao capítulo 3, que nós merecíamos era a morte. Nós estávamos indo para o inferno, mas Deus, em seu infinito amor, resolveu nos salvar. Como que eu posso ter certeza de que esse amor está em mim, e de que Deus não morreu só por um, ou só por outro, mas morreu também por mim? Como posso ter essa certeza? Versículos 35 a 39, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer ter certeza da sua salvação? Você quer ter certeza da sua regeneração? Você quer ter certeza da vida nova que o Espírito Santo te deu? O Espírito Santo de Deus te deu? Observe e deleite-se no amor de Deus, que nada pode nos separar. Paulo está apresentando aqui as intempéries da vida daqueles que estão sofrendo o sofrimento presente. Ele diz assim: por que vocês estão duvidando? Por causa da tribulação? Por causa da perseguição? Por causa da morte, dos anjos, do demônio? Por causa da nudez? Vocês estão achando que Deus não ama vocês mais porque vocês estão sofrendo aqui na terra? Vocês estão duvidando do amor de Deus porque a vida de vocês piorou depois que vocês aceitaram a Jesus? Vocês estão questionando se Deus de fato ama vocês por causa das coisas difíceis que vocês estão passando? Fiquem tranquilos. A promessa é de que nós seremos ovelhas destinadas ao matadouro. O que é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: enquanto vocês viverem nesse mundo, vocês estão sujeitos à morte todos os dias. Quem te garante que você vai acordar e vai dormir hoje? Ninguém. A nossa vida é como a névoa que aparece pela manhã e em muito pouco tempo desaparece. Quem te garante de que esse sofrimento que você está passando vai durar um dia, uma semana, um mês ou um ano? Você acha que o sofrimento é eterno e que esse sofrimento invalida o amor de Deus? A glória que Deus preparou para nós é uma glória futura e eterna e revela para nós o amor de Deus, quer seja na tribulação, quer seja na glória eterna. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não estão seguros? Por que vocês andam duvidando?
O amor de Deus nos convence de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente que está ruim, nem o futuro que pode ser bom ou pode ser pior, futuro aqui no sentido de amanhã, a tendência é que piore cada dia mais. Então, se acha que está ruim hoje e está duvidando do amor de Deus, se prepare, vai piorar. Mas se acha que é o sofrimento que invalida o amor de Deus, fica tranquilo. Nenhuma coisa no mundo, nenhuma qualquer outra criação, nada que está presente no mundo material ou no mundo espiritual, tem a força, tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que aqueles que são amados por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus, jamais serão separados de Deus. Ah, pastor, eu acho que eu perdi a salvação. Ou você tem, ou você nunca teve. Porque o amor de Deus, ele é inseparável de nós, até por nós mesmos. Explica, pastor, explico. Algumas pessoas acham que estão salvas. Não, pastor, eu sei que Deus me salvou, mas agora depende da minha vigilância, né? Não, pastor, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu tenho que andar no caminho certo, né? Pastor, eu sei que Jesus ofereceu o sacrifício no meu lugar, mas se eu não fizer a minha parte, você não entendeu o evangelho ainda. Você tem que fazer a sua parte, você tem que andar no caminho certo, você tem que cumprir a vontade de Deus, mas você não faz isso para ser salvo. Você faz isso porque Deus te ama, te elegeu, te escolheu e está operando em você para você ser segundo a imagem de Cristo. Ah, pastor, mas então, se eu não vigiar, eu vou ser separado do amor de Deus. Então você acha que você é mais forte do que Deus, porque Ele diz que nada pode te separar do amor dEle. Você acha que você consegue se desvincular de Deus? Não consegue. E se você é um escolhido, eu te digo, pode desviar, pode fugir, pode correr, Ele vai te laçar, Ele vai te arrastar, e Ele vai te trazer. Ah, pastor, vou tirar uma férias da igreja. Vai. Tente a sorte. Você vai chegar no boteco e vão dizer assim: ainda bem que você veio aqui, estava precisando de um homem de Deus para orar para eu sair dessa vida. E aí a sua cara vai cair lá no chão, e o Espírito Santo vai te constranger de uma forma que nem cachaça na boca você vai conseguir colocar. E aí você vai, não, agora eu vou largar minha mulher e vou trocar, vou lá para o Ipatinga e vou gastar meu dinheiro. Vai. Na hora que você chegar lá, o Espírito Santo vai te constranger a tal ponto que você vai desesperadamente querer voltar. Pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, pode não ser em um ano, mas se o amor de Deus está em nós, não há nada, nem pecado, nem diabo, nem demônio, nem eu mesmo, nem a carne, nem meus desejos, nem meu dinheiro, nada nesse mundo, nada na criação, nada na natureza é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus é o último argumento que Paulo está dando para cristãos que ainda duvidam da segurança da sua salvação. O amor de Deus é o alicerce, o amor de Deus é a base, o amor de Deus é aquilo sobre o qual nós estamos ancorados, a nossa segurança está no amor de Deus, não naquilo que nós deixamos ou fazemos para Ele. A nossa segurança não está nas nossas obras,
A nossa segurança não está na nossa vigilância, a nossa segurança não está no nosso tempo de oração, ou no nosso dízimo, ou na nossa caridade, a nossa segurança não está naquilo que nós podemos fazer, a nossa segurança não está naquilo que nós deixamos de fazer, a nossa segurança, a nossa salvação está firmada em uma única verdade: o amor de Deus, inseparável em Cristo Jesus, que alcança todos aqueles que acreditarem que Jesus Cristo fez a obra em seu lugar. A boa notícia, meus irmãos, é que Deus não nos larga. A boa notícia é que Deus não nos perde. A boa notícia é que Deus não nos abandona. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém tem o poder de as arrebatar da minha mão. Pastor, um crente pode perder a sua salvação? Depende. Ele é ovelha de qual pastor? Depende. Responda para mim, quem foi que te salvou? Não, pastor, eu estou salvo sobre os meus méritos. Então você vai perder, mas cedo ou mais tarde você vai perder. Você vai falar uma palavra que não devia, você vai fazer uma coisa que não deveria fazer, você vai pensar uma coisa que não deveria pensar, você vai perder, mais cedo ou mais tarde. Agora, se foi Cristo que te salvou, se foi Deus que te salvou, se foi o Espírito que te salvou, é impossível Deus perder para nós. Louvado seja Ele por isso. Para a gente finalizar, vamos resumir o capítulo 8, e o capítulo 8 mostrou para nós o ápice da vida cristã. O capítulo 8 mostrou para nós que para aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação, e essa é a boa notícia para nós guardarmos. O capítulo 8 mostrou para nós que mesmo estando em Cristo, nós sofremos sofrimentos presentes, mas esses sofrimentos presentes não podem se comparar com a glória que está reservada e será revelada em nós. E o capítulo 8 encerra dizendo que aqueles que estão em Cristo não são condenados, aqueles que estão em Cristo serão glorificados, e aqueles que estão em Cristo jamais serão separados do amor de Deus por cada um desses amados. A minha palavra final para você nessa noite é: se você ainda vive na culpa, receba a justificação. Se você está sofrendo, espere na glória futura. E se você anda duvidando, descanse no amor eterno de Deus. Não viva se culpando porque Jesus morreu por nós. Não se importe muito com o sofrimento porque a glória será revelada em nós. E não ande duvidando, porque o amor de Deus testifica que Ele está inseparavelmente presente em nós. Amém?